Bom dia, meus irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando na sua FM Padre Cícero para promover saúde, bons hábitos de vida. Promover sempre os bons hábitos significa não ter uso de drogas. Se você bebe, beba menos. Se você fuma, para de beber. Se você tem outras drogas, pense bem, você pode se acabar com elas. Então você tem que sair delas antes que ela acabe com você. Higiene pessoal, muito importante, porque muitas doenças entram no nosso corpo pela falta de higiene. Também a atividade física, fundamental, para não ter problemas diversos de articulações, de coluna. Alimentação saudável, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, carne branca, deixando de lado gorduras, excesso de carne vermelha e doces, açúcares doces em geral. Cuidar também da mente, pois os problemas acontecem e se a gente não estiver bem equilibrado, a gente pode se desesperar, né? Fazer besteira. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com Josian Berck, o operador de som. Estamos aqui para mais um Dicas de Saúde. Você pode participar pelo 3512-2000, fazer sua pergunta ao nosso convidado de hoje. E também é o mesmo número do WhatsApp, 3512-2000. Esse programa, quem não assistiu na íntegra ou quiser assistir depois, nós temos o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, que reproduz esses programas, e também o meu compadre Tony Santos. Tony Santos grava o programa e coloca disponibilizado no seu site Clube Sintonia, os programas que são feitos aqui na sua FM Padre Cícero, no Dicas de Saúde. Nós estamos no Janeiro Branco 2020. Precisamos falar sobre saúde mental. O Janeiro Branco é sobre saúde mental, portanto, hoje o assunto é esse, 5 de janeiro, dia da Epifania do Senhor, dia que o Senhor foi apresentado ao mundo, e o mundo visitou o Senhor pelas figuras dos Reis Magos, Baltazar, Gaspar, como era o nome do outro? Baltazar, Gaspar e Belchior. Até o cearense foi lá visitar Jesus, Belchior. Brincadeira, gente. Foi um rei mago que representa toda a humanidade, o Ocidente, o Oriente, né? O continente africano. E a Epifania do Senhor é a apresentação, né, do menino Jesus para salvar o mundo desde sua chegada na família de Nazaré até a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Nosso convidado de hoje, estamos aqui e quero agradecer por ele ter aceito o nosso convite, o Dr. Robson Salles de Oliveira. É psicólogo, Robson Salles de Oliveira, especialização em psicologia clínica, em terapia cognitivo-comportamental. Tem curso em prevenção e tratamento de pessoas com vícios em álcool e drogas. E atua como psicólogo na nossa região caririense há 8 anos, em clínicas da nossa região aqui, Juazeiro, Barbalha. Bom dia, Dr. Robson Salles de Oliveira. Obrigado por ter aceito o convite para falar dessa campanha Janeiro Branco, Saúde Mental. Bom dia, Dr. Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui e poder falar junto com todos sobre esse mês que traz para a gente mais um cuidado, que é o cuidado da saúde mental. Então, é um assunto que necessita ser trabalhado, ser discutido, ser realmente colocado em prática. Não só no janeiro, mas o ano todo. Porque nós necessitamos de saúde mental nossa vida toda. E aí é onde está o grande segredo. A gente falar em janeiro e trabalhar o ano todo.
Pois sejam bem-vindos a 2020, bem-vindo ao Janeiro Branco, bem-vindo à saúde mental fundamental para o ser humano. O ser humano, ele é complexo. Ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem sentimentos, pensamentos. E muitas vezes a saúde mental é abalada. Às vezes é abalada por doenças, problemas psiquiátricos, doenças mentais. Algumas são genéticas, né? Muitas são genéticas e outras são agravadas pelo ambiente quando já há uma predisposição. Tem também os problemas psicológicos, que também podem ser genéticos, familiares, hereditários, mas também podem ser os acontecimentos do dia a dia. Você perder um emprego, você se separar de alguém que você ama, você ser acidentado, perder um ente querido. Tudo isso são acontecimentos trágicos que podem causar um distúrbio na sua mente, na sua forma de ver o mundo. E também o ser humano, ele é sentimental, né? O ser humano, ele quer que tudo aconteça bem para ele. Quem não quer? Aí quando uma coisa acontece ruim, ele pode ficar traumatizado, decepcionado. Ele pode mudar. Ele pode deixar de acreditar no que antes acreditava. Ele pode tomar atitudes rápidas, impensadas e fazer algo que depois vai ter o resto da vida para se arrepender. Enfim, o ser humano é complexo e, por isso, esse assunto é tão importante. Essa campanha Janeiro Branco, com o lema Precisamos Falar sobre Saúde Mental. Dr. Robson Salles de Oliveira é psicólogo daqui da região caririense, experiência, mais de 8 anos aqui no Cariri, atendendo pessoas com problemas psicológicos. E a gente sabe que, aquela história, eu sempre falo aqui, quando uma pessoa está doente, não tem uma doença física, procura um médico. O médico vai encaminhar para outro, ou ele mesmo vai resolver, ou tentar resolver. Se tem um problema espiritual, um pecado, uma questão religiosa, procura um ministro da igreja, procura um padre. Se for evangélico, procura o pastor. Mas você tem alguém para você ir conversar. E se você tem um problema que não é físico, é um problema psicológico, você deve procurar um psicólogo. Todas as pessoas deveriam ir para o psicólogo. Em alguma fase da vida, todas as pessoas deveriam passar pelo psicólogo. E não é assim na prática. A gente vê que muita gente não vai ao psicólogo. Muita gente vai, ainda bem. Mas muita gente não vai. Só vai quando a casa cai, né? Que a coisa está bem difícil mesmo. Chorando o dia todo, né? No caso das mulheres. Os homens bebendo o dia todo ou com raiva o tempo todo. Aí é que procura um psicólogo. Robson Salles, psicólogo. Como você vê a saúde mental das pessoas que você tem contato aqui no Cariri, seja como profissional de psicologia, seja suas convivências com família, vizinhos, né, parentes, amigos? Como está a saúde mental da humanidade baseado na sua experiência aqui no Cariri? Olha, doutor Péricles, é bem interessante essa pergunta, pois ela vai revelar como está acontecendo isso tudo na nossa região, nosso lugar onde vivemos. Podemos ver que muitas pessoas ainda veem com certo preconceito saúde mental. Quando nós começamos a falar sobre saúde mental, as pessoas dizem, muitas delas, isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça. Muitas pessoas chegam até a falar, isso é falta de fé. Mas não é bem assim. Não é bem assim que acontece. A saúde mental, ela é bem mais ampla. Quando nós falamos em saúde mental e dos nossos vizinhos, como é que está acontecendo por aqui, como é que a gente está vendo isso, a gente está vendo um número desenfreado. E nós tememos até uma pandemia. Uma pandemia de quê? De uma depressão. Porque isso está cada vez mais forte em nossa sociedade. A ansiedade,
A ansiedade está de forma desenfreada, principalmente nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, pré-adolescentes. E aí muitas vezes o pai, a familiar, a mãe, diz, não, isso é besteira, isso é coisa de celular, menino. Não, muitas vezes não é. E aí a gente sempre deixa a saúde mental para segundo, terceiro, quarto plano. A gente não valoriza, a gente não dá atenção devida a uma saúde mental adequada, a gente não promove saúde mental adequada. Porque se nós formos ver realmente, inclusive a Organização Mundial da Saúde fala isso. Uma saúde biológica, psicológica, social e espiritual. Quantas pessoas chegam na clínica lá, né, inclusive chegam pra gente e dizem, olha, eu vim aqui, mas eu já estava lá no padre, mas o padre mandou vir para cá. Não, eu estava lá na minha igreja, o pastor disse que era para eu vir. Isso é interessante, por quê? Porque cada um está vendo sua área e trabalhando bem sua área e vendo suas limitações e passando para um tratamento adequado. Assim como nós também temos nossas limitações, temos que delimitar e acreditar na fé de cada paciente. Ah, eu não tenho fé, tudo bem, mas deve ter sua espiritualidade e trabalhar bem ela. E aí a gente vai trabalhando cada um desses, assim como os profissionais da medicina. A gente trabalha muito. A gente vê muito que muitos pacientes que chegam na clínica e dizem, olha, o médico já mandou eu vir aqui faz muito tempo, mas só estou vindo agora. Quando foi que o médico pediu para você vir ao psicólogo? Não, faz uns 2, 3 anos. Né? E a gente fica, nossa, mas isso tudo é porque eu achava que dava para resolver de qualquer jeito. E não é assim. Né? Chega outro paciente e diz, olha, Robson, aconteceu aqui um milagre. Eu digo, que milagre foi esse? Eu ter vindo. Por quê? Porque eu não acreditava muito no serviço da psicologia. Ou seja, as pessoas hoje estão ainda com muito misticismo ao redor da psicologia, da psicoterapia, que é uma ciência, é uma profissão. Nós estamos alicerçados numa ciência que busca uma melhora integral do ser humano. Então, o que nós vemos por aqui? Ainda essa forte resistência, que aos pouquinhos a gente vai quebrando. Diferente quando eu iniciei, viu? Quando eu iniciei ainda era bem mais difícil. As pessoas diziam, não, psicólogo não. Inclusive chegava a pessoa e dizia, olha, eu vou trazer fulano, mas você não diga que é psicólogo. Puxa. Então, as pessoas têm medo disso. Não precisa ter medo. O que a gente precisa é viver bem. Isso sim. O que a gente precisa é conversar sobre essa saúde mental, promover essa saúde mental. Não apenas ficar, vai passar. Não, muitas vezes não passa. E a gente tem que cuidar, a gente tem que prevenir, a gente tem que promover tudo isso. É verdade. Então hoje o assunto, precisamos falar sobre saúde mental dentro da campanha Janeiro Branco 2020, saúde mental. Nosso convidado, psicólogo Robson Salles de Oliveira. Você faz pergunta pelo 3512-2000, pelo WhatsApp ou por telefone. Josiambeck está aqui para receber suas dúvidas e perguntas. Convite missa. A família de Edísio Camelo Lobão, consternada com o falecimento, o falecimento dele. Convida a todos para a missa de 7º dia, que será realizada nesta segunda-feira, amanhã, às 18 horas, na igreja de São Miguel. Desde já, a família agradece a todos que se fizerem presente a esse ato de fé e solidariedade. Outra comunidade que celebra é Paróquia Menino Jesus de Praga, Festa do Menino Jesus, 27 de dezembro até hoje. Hoje é o encerramento, o tema, anunciando e testemunhando o nome de Jesus.
17 horas, missa solene presidida por Dom Gilberto Pastana, o nosso bispo diocesano. Animação Ministério Menino Jesus de Praga. 18 horas, procissão percorrendo as ruas do bairro Novo Juazeiro. 19 horas, encerramento da festa, queima das palhas do presépio, a apresentação do rei e rainha da festa e retirada das bandeiras. Festa do Menino Jesus, paróquia Menino Jesus de Praga. A Luísa do Calda, nossa grande amiga da rádio, ela é diabética, se alimenta bem e quer saber quais as frutas que ela pode ingerir. Luísa, você pode usar frutas? Sim, o diabético pode comer frutas. Agora, a fruta tem um açúcar chamado frutose, então não pode ser em grande quantidade, certo? Você não pode comer frutas em grande quantidade, mas você pode comer uma porção de manhã, uma porção depois do almoço e uma porção à noite. 3 porções por dia. As frutas, pelo sabor, quanto mais doce for, mais cuidado você deve ter. Por exemplo, uma manga é bem doce, né? Você não vai comer 2, 3, você vai comer uma. Uma banana, né? Ela não é doce? Você não vai passar de 2. Você não vai comer 3, 4. Entendeu? Então, se a fruta ela é menos doce, você pode até chegar em 2, 3, 4. Mas se a fruta é docinha, melancia, melão, banana, manga, ameixa, você não pode usar muitas, tá certo, Luísa do Caldas? Mas realmente é melhor você usar frutas do que usar açúcar, doce, mel, balas, bombom, chocolate. Isso o diabético não pode usar. Bom, e em relação à questão da psicologia, que o Dr. Robson Salles de Oliveira está falando aqui que já foi pior, está melhor um pouco, mas ainda está difícil. Ou seja, muita gente não procura o psicólogo. E aí eu vou fazer um questionamento. Uma pessoa pode pensar assim: eu estou doente, minha doença é nervoso, minha doença é ansiedade, minha doença é estresse, minha doença talvez seja depressão, eu estou nervoso, eu vou para um psicólogo para conversar, não é melhor ir para um médico para ele passar um remédio? Quer dizer, vamos falar sobre gente que toma remédio demais, gente que quer resolver tudo na vida com remédio, como se remédio fosse Deus, como se remédio fosse milagre. Claro que o remédio é fundamental em algumas situações, mas as pessoas querem resolver tudo com remédio. Está com insônia? Quer um remédio. Está dormindo demais? Quer um remédio. Está alegre demais? Quer um remédio. Está triste demais? Quer um remédio. E o psicólogo, o que é que ele faz para melhorar uma pessoa que está com a saúde mental alterada sem remédio? Não é só na questão de uma conversa. A conversa normal a gente tem com o nosso vizinho, com o nosso amigo. O psicólogo não é uma conversa normal. É uma técnica, é uma escuta especializada. A gente sabe o que é que está ouvindo, sabe em que ponto vai interferir ali naquele processo, como a gente pode mudar esse comportamento. Ou seja, o psicólogo ele vai estar ali não só para chegar e dizer, pronto, você faz isso e acabou. Não. É um trabalho delicado, que leva muito tempo, é um trabalho que leva a gente, o ser humano, a pensar sobre si mesmo, sobre sua relação com os outros. E aí vem a medicação. Ah, mas eu queria logo uma medicação. A medicação nem sempre é indicada. Mas por que motivo nem sempre é indicada uma medicação? Olha só. A indústria farmacêutica hoje em dia, ela está muito avançada, é muito boa. Contudo, nem sempre é necessário tomar essa medicação. Por que não é necessário muitas vezes? Olha, muitas vezes eu estou apenas estressado. Pelo quê? Por uma mudança que aconteceu no meu trabalho, que aconteceu na minha vida, que aconteceu no meu casamento. Muitas vezes eu estou ansioso
por um motivo que está acontecendo também na minha escola, na minha faculdade, e eu não estou sabendo lidar com isso. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não apenas a querer abafar o problema. A medicação, ela vai deixar ali, muitas vezes em stand-by. Nós precisamos trabalhar isso, não apenas deixar num cantinho. Eu costumo comparar a medicação, em casos muito necessários, como se fosse um chão, novamente para o paciente. A medicação dá o chão, porque a pessoa muitas vezes se encontra sem chão, e aí o terapeuta, o psicoterapeuta, ele vai trabalhar para a pessoa aprender a caminhar novamente. Contudo, essa medicação não é para sempre. Que também muita gente hoje tem medo. Eu não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, não vou no médico, porque senão vão passar um monte de medicação para mim. E aí eu vou viver dopado. Não. Você, muitas das vezes, não vai ser necessário a medicação. Não é intenção do profissional de psicologia fazer uma terapia e o paciente continuar dependente dele. Não. Assim também como não é intenção do médico deixar o seu paciente viciado em medicação. Medicação é pontual. Usou, pronto. Usou o período adequado que o médico recomenda, que o médico prescreve, que o médico está passando. Passou isso? Acabou. Não precisa mais. Então, nós vemos hoje uma sociedade que quer uma melhora imediata. Eu quero agora. Não, nós temos que viver isso tudo. É interessante, chegam pessoas vivenciando luto. Porque eu estou com uma dor muito grande dentro de mim, porque um parente meu faleceu. E nós não queremos viver mais esse luto. Nós temos que viver esse luto. Nós temos que aprender a lidar com isso. E muitas vezes nós queremos fugir. Tomando medicação, saindo, desconectando-se do mundo. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que viver isso. É verdade. Vamos ao nosso apoio cultural, Josenberg. Depois o Dr. Robson Salles de Oliveira vai falar mais sobre esta campanha Janeiro Branco 2020. Precisamos falar sobre saúde mental. FM Padre Cícero. Agora com você, o Padre Nivaldo Persinati, com Dom Bosco e com os tempos. Dom Bosco e a educação. Não existe país que teoricamente não tenha assumido a educação como sua grande prioridade de governo. Os países que passaram da teoria para a prática transformaram para melhor a vida dos seus cidadãos. Dom Bosco escreveu pouco sobre educação, contudo trabalhou muito intensamente para mobilizar e motivar as pessoas para serem educadoras. Ele estava convencido que o caminho educativo era a forma de aproximar os jovens de Deus. Educar evangelizando e evangelizar educando é a fórmula de ser e agir dos filhos de Dom Bosco. Você esteve com o Padre Nivaldo Persinati, com Dom Bosco e com os tempos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Gastroclínica Vasconcelos, Dr. Péricles Vasconcelos, gastroenterologista, especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago, intestinos e fígado. Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade, esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono. Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675 Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305. Rosto, sorriso feliz com beleza e arte, seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do Odontoarte, Odontoarte. Do
estado, melhor plano. Odontológico, clínicas credenciadas, rede própria também tem. Odontoarte, qualidade no atender, qualquer hora, qualquer dia, seu problema resolver. Odontoarte, 2141-8400. Dr. Felipe Feitosa, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios: Unimed, São Camilo, Apvida, Afago e Vida. Atende na clínica Med Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214. Dr. Felipe Feitosa, mastologista. FM Padre Cícero. Voltamos a apresentar Dicas. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico do aparelho digestivo, sou clínico geral, sou professor das faculdades de medicina daqui da região caririense, Estácio FMJ, no Juazeiro, e FAMED, Faculdade de Medicina do Cariri, UFCA, Barbalha. Nosso programa sempre visando saúde, bem-estar, qualidade de vida. Hoje o assunto, Janeiro Branco 2020, saúde mental. Precisamos falar de saúde mental, como falamos sobre excesso de remédios, como falamos sobre os problemas psicológicos, problemas de perdas, né? Perdas e lutos que devem ser vivenciados e não escondidos ou anulados por remédio, depois vem as consequências. Falamos sobre a importância da terapia psicológica, o psicólogo, e as perguntas dos ouvintes chegando. A Terezinha Carvalho, ela disse que é pré-diabética e quer saber se pode comer melancia e abacaxi. Terezinha, pode sim, desde que você gaste esse açúcar da melancia e do abacaxi através de uma atividade física, de uma caminhada, um exercício, certo? Tem um açúcar que, por mais que a gente faça exercício, é difícil queimar totalmente, que é o açúcar que a gente bota no café, no suco. Esse açúcar, esses mels de abelha de engenho, esses chocolates, bombons, balinhas, sorvete, picolé, esses açúcares, ele fica mesmo dentro da gente, sabe? Porque são muitos e vão para o fígado, e o fígado armazena como uma forma de energia. Então, pessoas que pré-diabéticas ou mesmo diabética, que ainda é pior, não pode usar coisa doce. Mas a fruta, desde que faça uma caminhada, pode sim, viu, Terezinha? Já a Ivone, ela pergunta se uma pessoa com depressão pode ser internada contra a sua vontade. As pessoas, elas são livres. Elas não deveriam fazer nada contra a sua vontade. Embora, claro, toda regra tem exceção. Se a pessoa está se ameaçando tirar a própria vida, né, o suicídio, ou ameaçando os outros com agressividade, essa pessoa tem que ser contida. Então, lógico que tem situações em que é necessário uma medida mais enérgica para conter essa pessoa e, no caso, pode ser a internação. Mas isso tem que ser bem avaliado por um psiquiatra e também por um psicólogo. A princípio, eu diria que não. Ninguém deve fazer nada contra a sua própria vontade. Nem tomar remédio, nem ser internado, nem nada. Mas, às vezes, né, dependendo do caso. O Jair está na audiência e parabeniza o Dr. Pérez e o Dr. Robson. Imagino que seja o nosso amigo Jair Rodrigues, psicólogo, né, grande psicólogo da região caririense. Obrigado, Jair, se for você, né? Será que é o Jair Bolsonaro? Acho que não, né? Deve ser o Jair Rodrigues mesmo, né? Tá bom, Jair. Qualquer dia você vem aqui também, viu? Para falar um pouco sua experiência sobre essas coisas de saúde mental. Você realmente tem muita experiência também. E a Francisca, no Rosário, ela pede para o Dr. Robson passar
Eita, passar na sua residência na volta para casa. Olha aí, ela tá com problema, viu, dona Francisca Robson? Vamos passar lá, a dona Francisca pode esperar a gente. Daqui para meio-dia eu chego, viu? E ele gosta de café com bolacha, viu? Prepara aí os biscoitinhos, viu? Um queijinho de coalho assado, ele gosta, viu? Eu conheço, ele é sobrinho da minha esposa, ele gosta de um queijo de coalho, viu? De uma bolachinha, um cafezinho, não dispensa não. Jossenberg também, mas Jossenberg bota também umas tapiocas, uns cuscuz, umas coisas de mais substância, né, Jossenberg? Jossenberg é atleta, não tem medo de engordar. Robson já tem um pouco de cuidado. Muito cuidado. Pois bem, pessoal, então vamos continuar aqui sobre esse janeiro branco, saúde mental. Então, a psicologia, como é importante, como ajuda, porque o ser humano, ele é frágil, o chão dele cai, como é que a gente diz? Ele perde o chão quando, por exemplo, perde um parente, perde o pai, perde a mãe, perde um esposo, um filho, meu Deus do céu. Ele perde sua segurança, seu sentido de viver. Quando ele perde o emprego dá dignidade, né? Como é que ele vai sustentar a família quando perde o emprego? Ou quando acontece, por exemplo, de uma filha ou de um filho casar ou se separar do esposo, né? Tantas coisas acontecem na nossa vida que levam a um desespero, nem que seja por algum tempo curto, mas leva a um desespero grande. E aí todo mundo precisa, em alguma fase da sua vida, de psicólogo. Aí a psicologia, ela não tem só um tipo, né? Tem a do Dr. Robson, que é cognitivo-comportamental. Tem uma que é da linha Freud, que se chama psicanálise. Tem uma que é Gestalt, fundamentalismo, né? É assim que se chama? Gestalterapia, mas ela tem uma coisa de coisas fundamentalistas. Fenomenologia. Ah, olha aí, eu confundindo. E tem uma psicologia social, e tem uma... Ou seja, tem uma psicologia rápida, né? Uma rápida, outra prolongada. Como é isso, doutor Robson? É tudo psicologia mesmo? Tudo isso beneficia as pessoas quando procura qualquer um desse tipo? Dá certo ou não? Tem que ser uma que realmente tenha resultados comprovados? Olha só, são várias as psicologias, né? Psicologia está lá. Dentre delas tem a terapia cognitivo-comportamental, a análise do comportamento, que estão mais voltados para o behaviorismo, que são mais voltados ao comportamento humano. Essa é a que a gente trabalha. Tem outras também, a psicanálise, como bem falou, a psicanálise freudiana, lacaniana, junguiana, que aí vai também correr para o outro lado. Gestalterapia, fenomenologia existencial, logoterapia. Então são várias as formas de se trabalhar a psicologia. Tem alguma mais prolongada? Tem. A psicanálise ela é bem prolongada. É uma análise. Pessoas, a gente tem relatos de 5, 10, 20 anos em análise. Então, vai de abordagem para abordagem. Já a terapia cognitivo-comportamental, ela é um pouco mais diretiva. Um pouco não, bem mais diretiva. Ela trabalha mais ou menos entre 12 e 20 sessões. Se a gente for colocar isso aí por mês, vai dar entre 3 e 5 meses e meio. Ou seja, um tempo bem mais reduzido. Temos também aconselhamento psicológico da ACP, abordagem centrada na pessoa, que é um plantão onde vai ser escutado apenas aquilo bem mais rápido, aquele contato mais rápido. E todos vão servir para a mesma coisa? Não. Cada um vai servir para uma coisa diferente. A gente vai passar para outra pessoa, para outro psicólogo. A gente vai passar para outro tipo de terapia e vai dizer, olha, vai para esse profissional, vai para aquele. Por quê? Porque ele vai trabalhar bem isso, vai trabalhar bem aquele outro ponto. Então, é nisso que a gente vai trabalhando. A gente não trabalha só um ponto. A psicologia trabalha só de um jeito. Não. Trabalha de vários modos. E a gente, onde tem pessoas, tem psicólogo, né?
Então, por exemplo, alguma vez na vida você vai ter que passar por um psicólogo. Ah, não, vai fazer a carteira, né, de habilitação. Você vai passar por um psicólogo. Vai lá tirar a tua carteira de habilitação. Ah, eu vou passar por uma seleção de emprego. Uma grande empresa exige. A grande empresa exige. Ah, eu vou fazer um concurso público. Concurso público exige. A igreja devia exigir quando fosse casar, né? A preparação para o matrimônio devia dar uma passadazinha no psicólogo para ver se não vai dar muito problema no pós-casamento. Muitos casais durante o casamento. Dariam um freiozinho, né, nesse tempo, porque alguns precisam de mais tempo para amadurecer. Enfim, casamento não é brincadeira, né? Então, é realmente algo sério, precisaria. Ah, se todos passássemos por um psicólogo em um momento decisivo de nossa vida. Porque ele nos leva a ver o que está acontecendo. Aí você diz assim, ah, mas você fala. E você? Eu também faço terapia. É a pergunta aqui de um ouvinte de Barbalha. Ela diz assim, se todos nós precisamos ir ao psicólogo, e o psicólogo? Ele precisa ir em outro psicólogo, fazer o seu próprio domínio numa consulta? Com certeza. Todo psicólogo responsável precisa fazer terapia. Nós somos orientados, inclusive desde a nossa graduação, a fazermos terapia. Para quê? Para nos trabalharmos. Aí você pergunta, você vai levar o problema da gente, que somos pacientes, para a tua terapia? Não, nós vamos levar o nosso problema. Nós também somos seres humanos, precisamos resolver os nossos problemas, as nossas questões. E são muitas, não são poucas não, sabe? Nós somos pessoas e nós temos esses problemas também. Então é necessário que a gente cuide também da nossa parte psicológica, da nossa saúde mental. Não adianta só ficarmos falando e não agirmos. E a gente vai agir como? Trabalhando a si também. Trabalhando o que está em volta da gente. Quando a gente fala de depressão, porque ali eu vou ficar isolado no cantinho. Olha, não deve ser assim. E outra coisa, pessoal, não faz vergonha procurar ajuda. Não faz vergonha você ir ali atrás de uma pessoa para te ajudar. Esse é o maior ato de coragem, o de amor pela vida. O de amor pela vida. Quando a gente ama nossa vida, a gente vai cuidar dela. A gente vai ter o maior cuidado, o maior zelo com ela. Muito bem, então hoje o assunto é Saúde Mental, Janeiro Branco 2020, com o psicólogo Robson Salles Vasconcelos. A senhora Márcia, tem muitas Márcias, né, que liga para cá. Não sei se essa daqui é uma que é parente dos nossos amigos, Renan, Denise. Bem provável, né? A senhora Márcia parabeniza o Dr. Pércio e o Dr. Robson pelo programa e deseja muitas felicidades este ano. Muito obrigado, dona Márcia, para a senhora, para o seu esposo, para os seus filhos, que eu acho que eu conheço, para todos vocês, viu? Um feliz 2020 a todos vocês e que esse ano realmente seja com saúde física e mental para todos nós, porque a doença tira nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? O nosso equilíbrio, a nossa calma. E a gente quer viver feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, quer estar bem com os parentes, com os amigos. E a doença é uma coisa muito chata, né? Uma coisa que muda nossa rotina. E isso não é bom, não é bom mesmo. O psicólogo Robson Salles de Oliveira, ele está falando sobre a saúde mental. E você pode participar, 3512-2000, fazer sua pergunta. Por enquanto eu estou fazendo as minhas, tirando as minhas dúvidas, e que pode ser também as dúvidas dos ouvintes. A questão da idade, Dr. Robson, o psicólogo, ele é especializado, por exemplo, em atender criança,
e outra é especialidade em IATD idoso, ou o psicólogo ele tem capacidade de atender crianças, adultos e idosos? O psicólogo ele trabalha o clínico, psicólogo clínico, né? Assim como qualquer profissão, ele tem que se especializar. O psicólogo, quando sai da sua formação, ele é um psicólogo generalista. Não é um psicólogo clínico, não. Ele vai se especializar para obter esse título. E aí o psicólogo clínico, sim, ele está apto a receber qualquer demanda, desde a criança até o idoso. Contudo, psicólogo ele vai se trabalhando e vai vendo qual área ele se adequa mais. Se é infantil, se é adolescente, se é adulto, idoso, e vai vendo. Não é que ele só trabalha... Não, psicólogo clínico ele trabalha com todas as áreas. E aí vai ver qual a necessidade, qual a demanda. Pois nós temos vários aspectos. Por exemplo, o TEA, o transtorno do espectro autista, tem que ser trabalhado com vários profissionais. E aí tem que ter um psicólogo especializado também em algumas técnicas específicas para esse público. Por exemplo, nós podemos ver o sistema ABA. Então, nós indicamos para o psicólogo que tenha especialização no ABA. Então, tem essa parte, tem esse lado da psicologia que a gente vai trabalhando e vai vendo. Olha, eu trabalho mais com a infantil, não, trabalho com a adulto, a idoso, a questão do adolescente. Então, vai muito do psicólogo também e de como ele vai querer trabalhar essa questão. Assim, as pessoas podem dizer, mas como que eu vou para um psicólogo? Eu não tenho dinheiro, eu não queria gastar. A gente sabe que o tratamento psicológico não é um tratamento caro. Se for colocar o custo-benefício, vamos fazer uma comparação que pode ser que não tenha nada a ver. Por exemplo, com o médico, né? A psicologia é um pouco mais econômico, embora cada um tenha seu momento de utilidade extrema, né? Às vezes a pessoa precisa ir para o médico mesmo e às vezes precisa ir para o psicólogo mesmo. Mas em relação a pessoas que insistem que não vai porque não dispõem do dinheiro, existe o atendimento psicológico público, né? Tem postos de saúde, tem CAPS, tem faculdades de psicologia que disponibilizam algum atendimento para o público? Olha, hoje as estratégias de saúde da família contam com núcleos que têm psicólogos. Infelizmente não dá para atender toda a demanda, mas temos os CAPs. Os CAPs dá para atender toda a demanda, também infelizmente não dá. Felizmente nós temos faculdades. Nessas faculdades nós temos atendimentos sociais feitos por estudantes de psicologia que estão lá para atender essa demanda do público. Hoje nós temos aqui 3 ou 4 faculdades com cursos de psicologia e que atendem ou gratuitamente ou com um valor muito baixo. Ou seja, tem como. E o psicólogo em si, ele tem essa responsabilidade com o ser humano. Então, hoje nós temos planos de saúde, temos planos de descontos. Então, tem muito isso. A gente não pode dizer que não tem, que tem. Então, tem como procurar? Tem. Tem como tratar? Tem. Então, vamos atrás. Tem como ir atrás disso e ver isso. Então, busquemos a saúde mental com o psicólogo, com o psiquiatra, com o médico, com todos. Se formos colocar na ponta do lápis, o tratamento psicológico não é caro. Não é caro. Pois traz um bem-estar para a vida toda. É verdade. Então, não tem desculpa para não ir. Se você realmente quer, sem nenhuma despesa, tem essas opções, né? O problema é porque a saúde mental, como a gente falou, tira da pessoa a sua segurança e a sua maneira de raciocinar de forma normal. Uma pessoa diante de um grande desespero,
ela pode ter um desfecho trágico. Ela pode, inclusive, tirar a própria vida, que é o suicídio, que em algumas estatísticas está aumentando, mundo afora, inclusive Brasil, consequências, né, irreparáveis. Uma tentativa de suicídio, mesmo quando não acontece o suicídio, pode deixar sequelas gravíssimas. E no caso desses telefones, Dr. Robson, que você liga para pedir uma ajuda, naquele momento, naquele instante de desespero, existe um telefone que se liga, não é isso? 188. Pronto. 188. Atende direitinho. O pessoal que atende, eles têm conhecimento, eles são treinados? Olha, existe o treinamento, sim. Eles são treinados. Inclusive, aqui na cidade vizinha, Crato, está com núcleo. Então a gente tem aqui, né, o Centro de Valorização da Vida, o CVV 188. Vale sim a pena, liga lá, 188 no momento de desespero. Ah, não consegui falar com ninguém. Ah, não estou com ninguém aqui que eu possa. Liga. É muito válido, vale muito a pena. Eles têm um treinamento, o pessoal vem, treina eles. São pessoas voluntárias que estão aí para trabalhar e para cuidar também das nossas vidas. Então, olha só, vamos pegar isso, vamos ligar, vamos trabalhar esse bem-estar, porque nós temos essa possibilidade. Então pega do teu telefone, do teu celular, liga 188, que eles vão estar lá. Isso 24 horas por dia, tá? E uma filha de Deus, ela diz que não dorme direito e tudo incomoda. Ela não está bem, ela diz que tudo a incomoda e ela não consegue dormir. Ela quer saber se isso pode ser um problema sério. Pode ser um problema bem sério. Quando a gente diz que não está dormindo, então já é um problema sério. Dormir é algo necessário para o ser humano. Então, se eu não durmo, opa, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar isso. Por quê? Porque se eu não trabalhar o meu sono para reparar as minhas energias, para no outro dia eu estar bem, peraí, vamos trabalhar isso. É algo sério. E realmente tudo vai incomodar, porque imagina você com sono o dia todo. Então tudo vai incomodar, até o vento se passar na minha frente e eu vou estar incomodado. Por quê? Porque eu não estou bem, não descansei, não dormi, não estou bem. Então é um problema sério e a gente pode tratar sim. Em março nós vamos fazer um programa só sobre sono, porque a insônia é uma coisa que mexe com o organismo inteiro e leva a consequências também desastrosas. Se uma pessoa quer falar com o Dr. Robson, psicólogo, quais os locais que o Dr. Robson pode atender e ajudar alguma pessoa? Olha, nós atendemos na Gastroclínica Vasconcelos, né, 3511-0305, na Rua Padre Cícero, 675. Atendemos também convênios na Clínica Amor Saúde, aqui também em Juazeiro, e em Barbalha, na Clinic Center Cariri. Também por convênios particular. Então, tem como entrar em contato. E aí eu vou estar passando também um número, que aí é dedicado ao WhatsApp da clínica, que é o 999-43-7980. 999-43-7980. Muito bem, então o horário chegou, daqui a pouco a missa, que é do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, paróquia aqui do Salesiano, diretamente da sua FM Padre Cícero. Quero agradecer ao Jossenberg, sempre aqui conosco, dando essa cobertura, esse apoio em tudo aqui no programa. E o Dr. Robson e o ouvinte, né? Você ouvinte que está nos ouvindo, eu quero agradecer. E o Dr. Robson, suas considerações finais sobre saúde mental. O que eu tenho a dizer? Se ame. Cristo nos ensina isso também. Nos ensina dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, se ame para depois amar o teu próximo. Então, o amor a si mesmo é excelente. Sol, tomem sol. Caminhem, vivam bem, tenham boas amizades, passeiem, se divirtam. Então, saúde mental é isso, é viver
integralmente e viver plenamente, porque Deus nos fez para sermos plenos. Então vivamos plenos de amor, de alegria e de muita vida. Muito obrigado, Dr. Robson Salles de Oliveira, psicólogo, neste programa dessa campanha sobre saúde mental. Próxima semana, outra campanha sobre câncer de colo do útero, que é o terceiro que mais mata mulheres no Brasil. Estará conosco a doutora Denise Menezes, ginecologista obstetra. E eu desejo a todos um domingo cheio de Deus, essa epifania do Senhor, que o Senhor se apresente na sua vida e tome morada, que seu corpo, seu coração seja morada de Deus. É o que eu desejo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Abraço para todos.